Voltamos para o nosso bate-papo. Agora vamos ter uma conversa muito bacana com o Jean. E vamos conhecer um pouco mais do seu testemunho, da sua história, que eu tenho certeza que vai nos edificar muito para que nós possamos entender como que funciona mais de perto, né, de quem viveu essa realidade. Jean, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, para nós entendermos um pouco mais como que funciona todo esse processo, qual foi a porta de entrada para as drogas? O que te levou a ter a curiosidade de iniciar nesse mundo das drogas? Primeiro, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite. Eu acho importante, até muito necessário falar sobre isso, porque envolve muito mais do que uma dependência química. Envolve toda uma recuperação e todo um processo que muitas vezes a gente não sabe como lidar ou como abordar de certa forma. E para mim começou tudo muito cedo, na verdade. Eu tive uma família que não foi muito estruturada. Eu cresci num lar só com mãe, meu pai não participou da minha criação nem da criação da minha irmã. E dentro dessa casa, a gente tinha duas escolhas. Ou a minha mãe trabalhava ou ela cuidava da gente. Então, de duas, uma. Ou eu tinha uma mãe e não tinha uma provedora, ou eu tinha uma provedora e não tinha uma mãe. E ela tinha que prover, de certa forma. Sim. Então, a gente passou a infância inteira, eu e minha irmã, nos cuidando, nos educando, nos dando amor, nos dando carinho. Mas ainda assim, a gente não deixava de ser criança. Então, a gente cresceu se virando. Não por culpa da minha mãe, não por culpa, de certa forma, da falta de cuidado dela, mas por ela não poder. E a gente cresceu, querendo ou não, com essa deficiência. Essa deficiência, essa desestruturação na minha vida, abriu muitas portas, de certa forma, principalmente emocional. Eu cresci extremamente inseguro, eu cresci extremamente carente, eu cresci extremamente com autoestima muito baixa. Eu, quando entrei ali nos 11, 12 anos de idade, eu me lembro que era na época que a igreja estava naquele avivamento da igreja em células, e eu cresci num berço cristão. Só que cresci num berço cristão, ouvindo falar de Jesus, ouvindo a palavra de Deus, mas sem conhecer esse Jesus, sem conhecer esse Deus. Eu nunca soube quem que era o Senhor que tanto curava, que tanto dava amor, que tanto dava carinho, porque eu não conhecia Ele. Pelo contrário, eu era uma pessoa que eu ouvia falar e via fazer milagres. A minha mãe é um processo vivo disso. Eu ouvi muito Deus agir na vida da minha mãe, mas cresci vendo um vazio na minha vida, que Deus curou na vida da minha mãe. E esse vazio foi se abrindo, foi criando crateras, foi deixando vãos no meio do caminho, porque fui adquirindo, de certa forma, por causa dessa desestruturação, problemas comigo mesmo, de personalidade, entrando na puberdade, entrando na adolescência. Isso foi se estendendo, junto com a autoestima extremamente baixa, junto com a autoconfiança que não existia, junto com a ineficiência da minha cabeça de conseguir se virar sozinho, porque eu não tive uma orientação paterna. E muitas pessoas dizem que mas uma família talvez com duas mães, dois pais, isso é normal. Quem dá amor cuida, quem dá amor dá carinho, quem dá carinho dá afeto, mas quem dá amor não dá estrutura. Essa é a verdade. Deixa eu só parar um pouquinho aqui. Tem muitas pessoas que, quando ouvem testemunho como esse, tem pessoas que falam assim: poxa, eu tive pai, eu tive mãe, eu tive uma boa família, contudo não fui para as drogas. Você não vai falar: eu não tive pai, eu tive mãe, mas mesmo assim eu não fui para as drogas, porque eu escolhi ter uma vida diferente. Beleza, por mais que cada caso é um caso. Sim. Porque a gente pode falar disso agora, e algumas pessoas até estão ouvindo agora e falar: poxa, eu não tive pai e eu não fui para as drogas. Beleza, maravilha, glória a Deus que você não foi para as drogas, isso é bom você não ter ido para as drogas, mas a gente está falando aqui de pessoas que foram para as drogas, pessoas que usaram droga, pessoas que estão usando droga. Então, é muito importante ver isso, o Jean falar isso, que hoje, até vejo o Jean dizendo que eu não tive um conhecimento de quem é Deus, quem é Cristo. A presença de Deus na vida de uma pessoa muda a história de uma pessoa. Então, o Jean, com esse testemunho dele, com certeza vai ajudar muitas pessoas. Amém. E cresci com essa estrutura extremamente defasada. Entrei na minha adolescência, nos meus 11, 12 anos, eu me lembro que eu passei pelo encontro de crianças, mas foi algo extremamente pontual para mim. Eu fui pro encontro, participei daquilo, mas não me senti parte daquilo. Com 14 anos, foi quando eu entrei no ensino médio, comecei a ter uma abertura maior para o mundo, vamos falar assim. Comecei a trabalhar, e começando a trabalhar, eu comecei a me envolver com as partes de fora de casa, com as partes de fora da igreja. Foi onde eu comecei a conhecer o mundo de verdade. Com 16 anos eu tive meu primeiro contato com a droga. Eu me recordo que a gente estava no ensino médio, a gente saía da escola, ia para casa,
dos meus amigos, e os meninos bebiam vodka, ou bebiam qualquer tipo de bebida. E na época eles levavam cocaína e usavam, era besteira, nós usávamos quantidades pequenas e todo mundo usava aquilo como se fosse uma diversão, mas querendo ou não, a droga ela é algo fisiológico, ela cria uma dependência fisiológica, não importa a quantidade, não importa, igual você perguntou, a porta de entrada das drogas. Para mim, a necessidade de se sentir aceito, a necessidade de sentir parte de algo, de adquirir essa autoconfiança, essa autoaceitação que eu não tive, e de certa forma se sentir abraçado. Como eu não tive isso, eu queria me sentir parte daquilo, eu queria sentir, de certa forma, aquilo, buscando isso. E querendo ou não, a sociedade, o círculo de amigos impunha muito isso. Todo mundo faz isso, então eu vou fazer também para me sentir parte daquilo. E você viu que ele caiu no mundão sem uma experiência que ele aprendeu em casa. Sim. Não teve ninguém para falar para ele, ó, cuidado, que você pode encontrar aí no mundão uma cocaína, você pode encontrar aí no mundão uma maconha, você pode encontrar aí no mundão um uísque. Então, a importância hoje de pegar um jovem, um adolescente, e sentar com ele, explicar, isso aqui é maconha, isso aqui é cocaína, isso aqui é uísque, isso aqui é cachaça. Se entrar por esse caminho, você vai parar no lugar que eu vou te levar. De levar para dentro de um projeto e mostrar para ele, com certeza, quando entrar no mundão, acho que não vai tão assustar, ele não vai cair para dentro das drogas por causa de curiosidade, para saber o que é. Com certeza. Às vezes a gente, como pai, a gente fica assim com medo até de falar o assunto. Parece que ele vai entrar de uma vez. Se a gente falar, vai abrir a porta e ele vai querer conhecer. O medo dele ter curiosidade, né? E na verdade, quando a gente aborda isso, a gente está ensinando primeiro do que senão ele vai aprender. Prevenção, né? Interessante que João fala, aquilo que eu temia me sobreveio, me aconteceu. É muito sério, né? Tudo parte da conscientização e do entendimento, né? Muitas vezes os pais tendem, né, a querer blindar os filhos, é até natural, a gente entende isso. Tem um amor de pai, mas só que também é preciso ter a consciência, né, e ter essa maturidade, essa sabedoria. Quem vai encontrar lá fora, né? Com certeza. E é importante ter projetos como o do Pastor Gil, que é um projeto que você tem tranquilidade de levar o seu filho, de apresentar as pessoas, porque sabe que lá tudo acontece debaixo da bênção de Deus, debaixo da orientação de Deus. Tem que ter essa sabedoria, entendimento, né, nos caminhos que deve guiar. E também aí a gente encontra a importância da família e da igreja, né? Abrindo apenas um breve parênteses para o Jean poder continuar. A importância, como o Jean falou, ele participou da célula, não se sentiu abraçado da forma como ele foi abraçado por quem estava lá fora. E muitas das vezes, os amigos que te levam para as drogas, para o álcool, eles vão ser companheiros, eles vão ser parceiros, os melhores amigos, né? Vão ser a família que às vezes a pessoa não teve. Como o Jean falou, às vezes a mãe tinha que trabalhar, não conseguia estar muito presente. Então a família muitas vezes são aqueles amigos em que ele andava, e até aquela questão de querer se fazer parte de algo, né? Sim. E aí tá a importância da igreja. Quantos jovens e adolescentes muitas vezes realmente, assim como o Jean, em muitos casos os pais não puderam acompanhar, não puderam estar muito presentes, mas a igreja acolheu, a igreja se aproximou, a igreja orientou, e já entra numa pauta, né, que a gente abordaria. Imagina se dentro da igreja tivesse um culto para falar sobre dependência química. Para tantos pais que talvez estão com medo de falar, sim, e tem um pastor ali em cima para falar sobre a dependência química. Para tantos jovens que talvez não tenham a curiosidade de saber o que é, e o cara mostrar para ele no altar da igreja o que é a dependência química, o que é a maconha, o que é a cocaína. Seria fantástico dentro das igrejas tivesse isso hoje e orientar muitos pais e muitos jovens. Esse assunto, com certeza. Né? Seria perfeito. Tirar as dúvidas, principalmente assim quando vai entrando na adolescência, né? E é onde começa, né? Assim, vai mudando, eles vão começando a ficar mais independentes. E eu passei por adolescente, eu sei como é que é, assim, né? Mas graças a Deus, assim, a gente, né, Lília, trabalhamos aí com os adolescentes, então conseguimos um pouco, né? Exatamente. Mas não é fácil. Eu já fui abordado por pastores, dirigentes de igreja, pastores, líderes de igreja, que os filhos estão usando droga e ele com vergonha de falar, com vergonha de procurar ajuda, com vergonha de falar para a igreja não saber que o filho do pastor está usando droga. Já fui abordado por vários pastores desse jeito. E é aquela questão, né, pastor? Se você não explica para ele dentro da igreja, ele corre o risco de conhecer lá fora. E o jeito que ele vai conhecer é utilizando para saber como que funciona. Então, naquela curiosidade que você acaba dando um empurrãozinho, né? Às vezes sem querer, né? Inconsciente, às vezes com medo de tocar no assunto, pode ter um dano muito grande.
E aí vem aí, qual é a porta de entrada para as drogas? Exatamente. E essa falta de abordagem também só precedência para muitas coisas. Por exemplo, com 16 anos, quando eu tive esse primeiro contato com a droga, foi quando eu comecei a ter um contato com outro lado também, que foi o homossexualismo. Como eu não tive esse contato dentro de casa com a minha mãe, de ter essa abordagem, de conversar sobre isso, eu me lembro que na época eu me sentia doente, porque eu vim do mundo cristão, eu vim de dentro da igreja, não conhecia bebida, não conhecia droga, não conhecia festas, não conhecia nada. E quando eu comecei a crescer dentro daquilo, a sentir de certa forma a natureza pender para aquele outro lado e ver todo mundo indo caminhar para um lado e eu caminhar para um lado diferente, todo mundo pensando uma coisa e eu pensando uma coisa diferente, todo mundo querendo uma coisa e eu querendo uma coisa diferente, eu me sentia como se eu fosse doente, como se eu lembro que eu me conversei com o pastor Gil uma vez, eu falei, pastor, eu lembro que eu tenho pessoas com histórico de doença mental na minha família, eu falei, será que eu tô ficando louco? Será que eu tô ficando perturbado na minha cabeça? Eu não sabia com quem conversar e o que fazer, e de certa forma procurei refúgio em outras situações, em outras pessoas, e fui aumentando de certa forma um problema, e agravando um problema, até chegar nos dias de hoje. Eu me lembro que com 16, 17 anos eu tive os primeiros contatos com o homossexualismo, comecei a descobrir meu corpo também, era uma fase adolescente, e comecei, de certa forma, a buscar uma necessidade de satisfazer aquilo. Como eu não tinha orientação de ninguém, eu busquei aquilo no mundo. Então, eu me lembro que eu conversava com pessoas na época, a internet estava começando, e eu comecei a conversar e abrir precedente para outras coisas, e comecei a minha vida sexual ali com 16 para 17 anos, e fui abri uma porta de entrada para aquilo. Juntamente com a vida sexual veio também o uso mais contínuo da droga, comecei a beber, conheci as baladas, e foi onde as coisas abriram um outro patamar na minha vida, né? Com 19 anos, eu tive o primeiro relacionamento com um rapaz, conheci esse rapaz pela internet também, justamente nesse primeiro ponto de querer buscar esse carinho, esse afeto, esse conforto que eu não tive dentro de casa, e desenvolvi um relacionamento com esse rapaz. Em acho que 2 meses nós já estávamos morando juntos. Ele morava em Uberlândia, eu fui morar em Uberlândia com ele, depois mudamos para BH, depois Florianópolis. Ficamos 3 anos morando juntos, tivemos um relacionamento homoafetivo, uma união estável, nos casamos e tudo, mas buscando algo que nunca me satisfazeu, buscando uma aceitação que nunca eu tive, buscando um conforto que eu nunca tive, porque era uma pessoa que tinha uma condição financeira muito boa, era uma pessoa que me proporcionou coisas muito boas, vamos falar assim, no patamar material. Eu viajei para muitos lugares, eu conheci coisas maravilhosas, eu tive uma vida que na verdade não era minha, e nunca tive feliz, nunca tive satisfeito. E de certa forma eu acredito assim que chegar nesse ponto da minha vida também serviu para entender muitos parâmetros. Deus, eu acho que ele age em cima de uma consequência, ele age em cima de uma legalidade, e eu tive relacionamento com esse rapaz. Depois desse relacionamento, eu me lembro que eu saí de Goiânia, e quando eu entrei nesse relacionamento, eu me lembro que eu fui falar com a minha mãe, e falei que estava indo embora para Florianópolis e tudo, e ela orou por mim, e minha mãe chorou e disse assim, Jean, não vai, mas a gente tem, mas a gente vai. Eu fui para Florianópolis, fiquei 3 anos com esse rapaz, no 3º ano de relacionamento, eu descobri que era soro positivo. Esse rapaz, ele tinha HIV, não me falou, ficamos juntos todo esse período, me transmitiu HIV, eu descobri isso por um acaso, fui fazer um exame, passei muito mal, fui fazer um exame, e o médico sugeriu, você é homossexual? Sim. Você já fez uma sorologia? Aí, nunca pensei, porque só tinha um relacionamento estável com ele, acabei descobrindo essa doença. Isso, pra mim, abriu outra porta, porque até então eu me vi sozinho. Porque buscar uma aceitação, depositar uma autoconfiança, depositar, de certa forma, tudo que você pode depositar em cima de uma pessoa e ter esse retorno, para mim foi um baque tremendo. Você viu que o que aconteceu? Começa pela primeira abertura, sim, uma maconha que muitos querem legalizar, e olha o que causou. A primeira droga que entrou dentro na vida do Jean, que veio puxando outra, da droga já pulou para uma outra situação que foi o homossexualismo, aí veio droga com homossexualismo que causou mais outra situação, que é o soro positivo. Então, a consequência do primeiro uso da droga, da entrada da droga, de deixar a droga entrar, e a falta de sabedoria talvez da família, de não ajudar, de não depositar amor, sim, no final traz esse transtorno todo. Sim. Uma coisa leva a outra, né? Isso. A gente tem que, como cristãos, tem que ter esse entendimento de que o pecado leva ao pecado. Não tem outra coisa. O pecado abre uma porta para o pecado. Um abismo leva a outro abismo. E aí a gente vê também a questão da nossa responsabilidade como igreja, como cristãos. O que nós estamos fazendo aqui hoje, nesse programa, é na tentativa de conscientizar, de
quebrar também um pouco esses tabus. Tanto que esses temas que nós estamos abordando nos nossos programas fazem parte da nossa revista do nosso ministério, trata de ética cristã, porque é importante nós, que temos a oportunidade, que temos portas para falar sobre isso. Porque muitas das vezes, e ao longo de muitos anos, a igreja levantou tabus onde não se falava de sexualidade, não se falava de drogas, não se falava de qualquer coisa a respeito do mundanismo. Muitas vezes, quando os jovens questionavam, mas por que eu não posso beber? Por que eu não posso ter um relacionamento fora do casamento? Por que eu não posso fazer aquilo? Tudo que eles ouviam era, porque sim, não questionam. Porque fica igual a Carol falou, o medo do pai e a mãe explicar para o jovem ali questão de droga. Então, a igreja estava desse jeito também, na mesma situação, com medo de falar sobre isso. Exatamente. E aí trazer talvez algo terrível para dentro da igreja. Com certeza. E a gente tem que ter esse entendimento de que a conscientização ela nunca vai abrir uma porta para isso. A curiosidade abre muito mais a porta para o uso de drogas ou qualquer coisa do tipo do que falar abertamente. Porque quando você fala abertamente, você tira aquela curiosidade. Quando você leva um jovem na casa de recuperação, quando você traz um pastor na sua igreja, igual o pastor Gil, para falar abertamente, quando você ouve um testemunho igual do Jean, a partir deste momento, o jovem ele não vai ser mais instigado pela curiosidade. O que, desde o princípio, que levou Eva a pecar, foi a curiosidade. Só dizer que era proibido, né? Exatamente, foi o proibido. Esse dos pais, né? Eles acham que vai acontecer o que aconteceu com Eva. E aí é pior. Sim.